Renato Portaluppi mudou o tom nessa semana da sua comunicação com o torcedor. Claro, engana-se quem pensa que ele vai mudar o tom com a imprensa. Claro que não, ele vai continuar sendo bastante incisivo, ele vai continuar sendo bastante ríspido, até porque o Renato entende, e acho que durante muito tempo isso até deu certo, ele entende que dando porrada, dando patada na imprensa, ele vai agradar a torcida. Isso até poderia funcionar se o time dentro de campo estivesse rendendo. Mas o papo aqui não é sobre a comunicação do Renato com a imprensa. É sobre a comunicação do Renato com o torcedor do Grêmio. O Renato mudou o tom, gente. Basta uma observação muito simples para a gente entender essa mudança. Para quem não me conhece, eu sou Cristiano Oliveira, sou jornalista, gremista, estou aqui diariamente nesse canal do YouTube trocando uma ideia com vocês justamente sobre as coisas do Grêmio. Deixem o like, é tudo que eu peço aqui desse lado. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, venham fazer parte desse nosso time aí de mais de 46.500 gremistas. Eu conto com a inscrição de vocês para a gente continuar falando sobre as coisas do Grêmio, tá? Notem que o Renato ele adotou um tom nessa semana na coletiva que ele deu, na entrevista exclusiva que ele deu para Zero Hora, um tom mais ameno. Ele tentou gerar uma empatia com o torcedor. Na entrevista que o Renato deu para Zero Hora, ele disse, olha, por mim eu faria um contrato vitalício com o Grêmio. A gente sabe que não é verdade, mas o que o Renato está querendo transparecer aqui? Gente, eu sou como vocês. Nós estamos do mesmo lado, estamos no mesmo barco, nós somos gremistas, vamos juntos pelo Grêmio. É claro que é apenas um discurso, mas isso é comunicação. O Renato ele tenta se aproximar do torcedor porque ele sabe que nunca... O Renato continua sendo o ídolo do Grêmio, gente, sempre vai ser. Mas nunca essa relação foi tão estremecida. Por quê? Porque o torcedor finalmente começou a entender que o trabalho do Renato é ruim, é fraco, é insuficiente. E o Renato está começando mais uma vez a dizer que não, o problema foi a enchente, o problema é o investimento. Ele está buscando uma responsabilização externa, responsabilizar, culpar terceiros e chamar o torcedor para o lado dele. Para dizer o seguinte, eu nunca trairia o Grêmio, eu nunca sairia do Grêmio. Nessa entrevista para Zero Hora ele disse, olha, além das propostas no meio do ano, tem agora aí 4 times me procurando, mas eu nunca abandonaria o Grêmio num momento como esse. O que ele está querendo falar aqui, gente? O Renato está, mais do que nunca, jogando para a torcida naquele sentido de, pessoal, tamo junto. Eu sou assim como vocês, gremista, eu coloco o Grêmio acima de... Aquela coisa, Grêmio acima de tudo, Grêmio acima de tudo, sabe? Ele mudou o tom. Ele deixou aquele papo de que não, quem tá me criticando são os corneteiros, quem tá me criticando são os colorados enrustidos. Ele não tá indo por esse lado. Ele disse, não, eu entendo as críticas, poxa, fiquei chateado quando fui vaiado lá contra o Goianiense, mas eu entendo, o torcedor quer ganhar, pô, eu também sou um torcedor, mas o torcedor tem que entender que não é bem assim. O Renato está adotando um discurso moderado a partir de agora com o torcedor. E isso tem um objetivo, gente. O Renato quer ficar, o Renato quer renovar. Isso é muito óbvio, isso fica nítido em todas as respostas do Renato. Só que agora ele está fazendo questão de deixar isso ainda mais claro. Quando ele fala que por mim eu faria um contrato vitalício no Grêmio, mas agora, eu também não vou ficar se o ambiente não me quiser. Então vamos ver, depende da direção, depende da torcida. Olha como o Renato é esperto nesse... Eu até acho que nem foi o Renato quem pensou nisso. Algum assessor deve ter pensado e passado para ele. Até porque vocês não acreditam, né, pessoal, que essas entrevistas o Renato está falando palavras ao vento, né? É claro que não há combinação do Renato com o entrevistador, claro que não. Mas todas as respostas do Renato, elas são calculadas, elas são orientadas por aqueles, né, que o assessoram. E quando o Renato adota esse tom e vai por essa linha, ele está tentando criar uma empatia, criar uma conexão com o torcedor, ao ponto de colocar nas mãos do torcedor a permanência dele ou não. Tá? Olha a estratégia do Renato. Ele coloca nas mãos do torcedor. O que o Renato disse, em outras palavras, nós podemos traduzir do seguinte: se vocês continuarem me vaiando, eu não fico. Agora, se vocês voltarem a me aplaudir,
pô, eu vou ficar, tô com vocês, tamo junto, eu sou ídolo, vamos lá abraçado pro ano que vem, contra tudo e contra todos. Esse é o discurso do Renato a partir de agora. Com a imprensa, ele vai continuar pauleando, vai continuar dando patada, porque, enfim, o Renato virou esse cara, infelizmente, né? Porque ele sempre foi, na vida, um cara resenha, um cara diferente, agora ele virou esse cara, né, meio ranzinza, né? Agora, pro torcedor, quando ele está mirando o torcedor, o discurso está completamente diferente. Renato colocou o rabinho entre as pernas, porque ele sabe que para ficar no Grêmio, ele precisa da aprovação do torcedor. E ele pode não admitir, mas no fundo ele sabe que essa aprovação não é, mas nem de longe, como já foi em outros tempos. Comentem aqui embaixo, vocês querem que o Renato fique no Grêmio, sim ou não? Comentem aqui embaixo, deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal.